Meus irmãos, a paz do Senhor. Se você tiver um exemplar da Bíblia, por favor. O Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 18, versículo de número 9. Enquanto você procura aí, eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade. Louvar a Deus pelo pastor desta igreja, pela vida do Gessé, todos os ministros que estão na minha retaguarda, pela vida de cada um dos irmãos que estão até este momento para continuar a receber de Deus. Os irmãos perceberam que nós fomos bombardeados por uma série de mensagens, de palavras. Isto é bom, porque isso cria em nós expectativas. A palavra de Deus, ela tem a capacidade de preencher o vazio dentro de nós. E agora nós estamos no momento final da palavra, e eu acredito que, com todos os is que já foram escritos aqui, com essa palavra, o Senhor só vai pôr os pontos nos is. Irá selar tudo aquilo que fora falado aqui nessa noite, amém? Eu vou precisar de mais ou menos uns 10 minutos para preparar a sua mente para aquilo que Deus vai falar, então não fique chateado com a introdução, não, tá? É importante a gente meditar naquilo que Deus tem a falar. Prometo não demorar, bem? Você achou? Diga glória a Deus. Seu glória a Deus está meio cansado. Diga glória a Deus. Isso. Vamos lá, tangedor. Pois bem, capítulo 18, irmãos, versículo de número 9. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo, não esqueça a expressão templo. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado. Qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Você pode se assentar, se tiver glória a Deus ainda. Este é aquele momento que você vai segurar a vontade de ir no banheiro, de beber água, amém? Olhe para cá. Nós estamos diante de uma parábola. A expressão parábola vem do grego parábole, com a ideia de comparação. É um método didático, utilizado por Jesus para transmitir as verdades divinas. Jesus, sendo o próprio Deus, ele encarnou com a intencionalidade de revelar os propósitos divinos e principalmente o plano de salvação para uma humanidade que estava perdida e se perdendo cada vez mais nos seus pecados. Há um desafio para Jesus: tornar a mensagem divina ilimitada, conhecida a um ser limitado e problemático que é o ser humano. É aí então que Jesus vai facilitar para a humanidade. De que forma? Utilizando-se meios, situações, objetos e pessoas do seu período para fazer comparações com as coisas de cima e as coisas de baixo. Jesus não usava nada novo, nada diferente do seu período.
Jesus se valia para suas parábolas dos objetos, pessoas, animais, costumes, para que a mensagem divina, quando ouvida em forma de parábola, igual a mim e a você, ao ouvir, o ouvinte diria: uau, consegui captar o que ele quis dizer. Que mensagem, dentro da linguagem compreensível. Foi fácil de assimilar assim a verdade divina. Era simples, irmãos. Para isso que Jesus usava a parábola. Eu não posso perder tempo. No capítulo 18, versículo de número 9, nós vamos estar em uma parábola que, na verdade, Lucas vem de uma sequência de parábolas. E no capítulo 18, do 1 em diante, nós vamos ver a primeira parábola deste capítulo. A parábola chamada a parábola do juiz iníquo, ou da viúva insistente. Uma parábola que fala que na cidade havia um juiz que não temia a Deus e nem os homens. E este era importunado por uma mulher que tinha uma causa. E ela pedia para ele: julga a minha causa contra o meu inimigo. A insistência desta mulher trouxe a justiça do juiz. Quando nós entramos no capítulo de número 18, versículo de número 9, pode parecer que a parábola em foco vai tratar, não perca isso por gentileza, pode parecer que a parábola em foco vai tratar de oração. Entretanto, embora a parábola fale de oração, este não é o foco da parábola. O foco dessa parábola é justificação e aceitação diante de Deus. Justificação e aceitação diante de Deus. A Bíblia nos diz que Jesus é impulsionado a contar essa parábola, porque no versículo de número 9, algumas pessoas estão se achando melhor do que os outros. Algumas pessoas olham para si e dizem: eu tenho, eu faço, eu posso, eu sou. Para colocar essas pessoas no seu devido lugar e para que essas pessoas tenham a sua mentalidade transformada, Jesus vai contar esta parábola. A parábola do fariseu e do publicano. Uma parábola que vai mostrar a verdadeira justiça e a verdadeira aceitação. No período grego helenístico, a ideia de justiça ou de justificação, ela era vista por aquele que tinha o hábito de observar a lei, ter um comportamento diante da sociedade. Esse era visto como alguém justo. Só que as raízes do Novo Testamento, elas estão no Antigo Testamento hebraico. E do Antigo Testamento, justificação não tem muito a ver com o estereótipo, mostrar para os outros o lado de fora. Justificação no Antigo Testamento está em ter um relacionamento com Deus, para que esse relacionamento ocasione em justificação e aceitação. O que você quer dizer? Que segundo as raízes do Antigo Testamento, quem não se relaciona com Deus não tem justificação divina e muito menos aceitação. Então quer dizer que não adianta transvestir ou maquiar o meu exterior? Não adianta. Para Deus o mais importante é o interior. Nós vamos chegar lá. Jesus vai contar uma parábola, gente, e ele vai falar de um fariseu e um publicano. Atente para os detalhes da parábola. Eles estão subindo para o templo para orar. Só para nós conhecermos quem Jesus vai usar como protagonistas na sua parábola: um fariseu e um publicano. O primeiro fariseu. O fariseu fazia parte de uma das ramificações do judaísmo. Olhe para cá. O judaísmo era a religião que predominava nos tempos de Jesus. Dentro do judaísmo haviam 4 ramificações que se destacavam: os essênios, os zelotes, os saduceus e os fariseus. Os essênios, eu vou gastar pouco tempo com isso. Os essênios eram um grupo pequeno de judeus que abriram mão de viver em sociedade e foram viver no deserto, porque achavam que a sociedade estava perdida e eles não eram dignos de ter a sua presença no meio deles. Eles se afastaram e no deserto eles se dedicavam a fazer cópias das escrituras. Primeira ramificação dentro do judaísmo. Segunda, os zelotes. Os zelotes eram um grupo pequeno que tinha um certo poder influente na política da sua época. Jesus tinha alguns discípulos zelotes, foram os zelotes que tentaram aclamar Jesus como rei, mas Jesus disse: o meu reino não é deste mundo. Terceiro, os saduceus. Saduceus, um grupo pequeno com uma grande influência no sacerdócio da época. Os saduceus, entretanto, não acreditavam na existência de anjos e de demônios, não acreditavam na ressurreição dos mortos e não acreditavam que em breve viria o Messias, um libertador. Em quarta partida, a quarta ramificação, os fariseus, um grupo de destaque, com uma grande influência também no sacerdócio. Em contrapartida, e diferente dos saduceus, os fariseus, eles acreditavam na existência de anjos e de demônios, acreditavam na ressurreição dos mortos e acreditavam que em breve um Messias viria para libertar o povo do império que estava subjugando a nação de Israel. Essa quarta ramificação
representa um dos personagens que Jesus vai utilizar na sua parábola, um fariseu, alguém de destaque, alguém que, quando a sociedade olhava, a sociedade desejava a posição deste homem, porque era uma posição de alguém que tinha um certo teor de santidade perceptível. Quem olhava para o fariseu dizia: este homem tem, este homem é, se eu pudesse ser igual a ele. Só que quem está olhando pelo lado de fora não conhece como está o interior daquele fariseu. E é esse personagem que Jesus vai usar como o primeiro que está subindo numa parábola para falar de justificação e aceitação diante de Deus. O primeiro personagem que Jesus vai usar, um fariseu, alguém de cadeira, alguém que tem uma certa posição, alguém de destaque no meio da sociedade. Quem é o segundo personagem? Um publicano. Quem é o publicano, senhoras e senhores? Você sabe, a nação de Israel, desde o tempo do Antigo Testamento, os anais da história foram marcados por cativeiros. Egito, assírios, sírios, os caldeus babilônicos, medos e persas, gregos e depois os romanos. Uma série de nações subjugou Israel. Só que agora no Novo Testamento quem está dominando é os romanos. E o Império Romano, diferente das outras nações, eles não querem tirar o culto, não querem tirar a cultura. A única coisa que eles querem: imposto, dinheiro. E o que eles faziam? Eles contratavam judeus para que trabalhassem para o Império Romano, e estes judeus que trabalhavam para o Império Romano recebiam o título de publicano. Só que tem um problema, que quando um judeu aceitava a oferta de trabalho, ele era considerado um traidor da sua pátria, ele era mal visto pelos demais da sociedade. Quem olhava para um publicano dizia: este não vale nada, não vale a roupa que veste, a comida que come, o sapato que calça, isso aí não presta para nada. Logo, quando um judeu assumia a posição de um publicano, ele poderia já desenhar ou traçar o seu futuro. Eu vou ser visto como alguém que não presta, ninguém vai querer estar do meu lado, as pessoas vão olhar e vão me detestar. E são esses dois personagens, senhoras e senhores, que estão subindo para o templo para orar. Alguém que é desejado, alguém que é ovacionado, alguém que tem um teor de santidade perceptível, e em contrapartida do outro, um que é considerado o pior, o que fica às margens da sociedade, alguém renegado, alguém rejeitado, alguém reprovado pela sociedade. Jesus vai usar um paralelo aqui para falar de uma situação que é muito atual: aceitação diante de Deus. Eles estão subindo para o templo para orar. Quando nós falamos de oração, aqui hoje no Ocidente nós estamos falando de uma expressão que é aplicada a um relacionamento particular com Deus. Geralmente quando se fala de oração, nós estamos falando de uma comunicação particular, privada. Só que dentro da linguagem semítica, alguém está aí ainda? Você me ouve? Dá glória a Deus pelo menos, para não pensar que você está dormindo. Dentro da linguagem semítica, seja aramaico, seja hebraico, seja árabe, a expressão oração, gente, ela é diferente do uso que nós fazemos. Oração, dentro desta linguagem semítica, ela é vista também como culto, como relacionamento coletivo. Então, quando Jesus fala que eles estão subindo para o templo para orar, aqui nós precisamos entender o seguinte: Jesus está tratando de algo que era comum na sua época, e a expressão que deve ser extraída aqui é a seguinte: eles estão subindo para o templo para orar. Só que essa oração é um culto coletivo, gente. A gente vai chegar lá. Um culto coletivo, e olha que coisa interessante: se isso é um culto, como nós vamos saber se isso tem base ou se isso tem sustentabilidade bíblica? Simples, é um culto, e um culto estabelecido por Deus. Você sabe, não podia frequentar o templo a hora que quisesse, tinha a hora marcada. É por isso que você vê na Bíblia alguns personagens subindo à hora nona, às 3 horas da tarde. Por quê? Haviam cultos que foram determinados por Deus, e esses cultos deveriam ser respeitados. Havia um que era feito diariamente, pela manhã e pela tarde. Êxodo capítulo 29, versículo de número 38 ou 42. O Senhor fala a Moisés. Também está em Números, capítulo 28, do 1 ao 4. Disse o Senhor a Moisés: pegarás 2 cordeiros, olhe para cá, pegarás 2 cordeiros e sacrificarás, e oferecerás em holocausto, um pela manhã, o outro à tarde, um pela manhã, outro à tarde. Farás isso todos os dias, durante todas as suas gerações. O que é que o Senhor está fazendo? Estipulando um culto: sacrifício pela manhã, sacrifício à tarde. O que era oferecido? Um cordeiro, olhe para cá, um cordeiro pela manhã, um cordeiro à tarde, um cordeiro pela manhã, um cordeiro à tarde.
Que sacrifício é esse? Expiação pelo pecado do povo. Então é um culto para tirar o pecado do povo, onde tem sacrifício, pela manhã e de tarde. O que oferece como sacrifício? Cordeiro, pela manhã e de tarde. Só para você entender, olhe para cá, olhe para cá. Como era feito? No pátio do templo existe o altar de bronze. Era ali que o cordeiro era sacrificado e queimado. A fumaça desta oferta subia como um cheiro agradável a Deus. O oficiante, o sacerdote oficiante, enquanto ele sacrificava, o povo poderia participar deste momento no pátio, não podia entrar no lugar santo. Quando era oferecido no pátio, no altar, olha que coisa linda, oferecendo sacrifício no altar, um cordeiro pela manhã, um cordeiro à tarde. Quando ele terminava o sacrifício, o povo ficava no pátio e o sacerdote entrava no lugar santo. Quando ele entrava no lugar santo, ele entrava com incenso, e no incenso estava mais uma oferta aromática a Deus. E enquanto ele estava do lado de dentro, o povo lá fora tinha a oportunidade de orar. Lucas capítulo 1, versículo de número 10, Zacarias está entrando para oferecer o incenso, e o povo lá fora, versículo 10 diz: aproveita o momento para orar. Senti um arrepio bom aqui. Aproveita o momento do culto para falar com Deus. Volta para o antigo. Segundo Crônicas, capítulo de número 6. O templo está pronto. Pode orar no pátio? Pode. Pode orar diante do altar? Pode. Quem está lá? Salomão. E a Bíblia diz, no versículo de número 12 em diante, que ele se ajoelha e começa a falar com Deus. E sabe o que é interessante? Que quem está falando diante do altar atrai a glória, porque o sacrifício já está sendo feito. O que está sendo oferecido? Cordeiro, pela manhã. Oh glória, a gente vai chegar lá. Olhe para cá. Sacrifica pela manhã, sacrifica à tarde, 3 horas da tarde, ou hora nona, se você preferir. E aí, para um ambiente semelhante a esse, Jesus vai se valer dessa situação para contar a parábola. Estão subindo ao templo para orar um publicano e um fariseu. Pera lá, pregador, o que você quer dizer? Que em um ambiente de culto tem gente que se acha melhor do que o outro. Acha que o seu exterior fala mais do que o seu interior. Mas sabe o que eu aprendo com essa parábola? Que no mesmo ambiente onde tem gente se achando demais, só porque aquela moça levantou as mãos, tem um pecador que reconhece a sua condição. Estou sentindo um arrepio bom aqui. No mesmo ambiente onde tem muita gente soberba de nariz em pé, entra no mesmo cenário, oh glória, alguém disposto a chamar a atenção dos céus. Com o quê? Um coração quebrantado. O reconhecimento da sua condição é o que trará a justificação. Olhe para cá, a gente vai chegar lá. O primeiro que entra, o fariseu. A Bíblia é muito clara, gente, nós não precisamos desenhar muita coisa. O fariseu entra. A concepção do fariseu: eu sou melhor do que os outros, não posso ficar perto de ninguém, porque cerimonialmente falando, se alguém encostar em mim, ou se eu encostar na roupa de alguém, eu me torno impuro. Então, os impuros para lá, e eu no meu canto. A Bíblia fala que quando este publicano, ele começa a orar, ele vai apresentar uma lista a Deus do pecado dos outros. Senhor, graças te dou. Por quê? Não sou como este. Lembrando, o oficiante acabou de oferecer o sacrifício pelo pecado do povo, e mesmo assim tem alguém olhando para o pecado dos outros. O sacerdote acabou de oferecer o sacrifício, e enquanto ele entra no lugar santo para oferecer o incenso, tem gente lá fora se julgando. E tem alguém aqui que não foi justificado por esse sacrifício, não. Sabe o que é interessante? Só para a gente botar uma cerejazinha aqui. Enquanto o oficiante, o sacerdote, ele está sacrificando, tem uma oração sequencial que é feita. Essa oração sequencial, segundo a tradição rabínica, de acordo com o Talmud, essa oração sequencial, ela é resumida em 3 palavras. Diga 3. Quais são as 3 palavras? Primeira, Geulá.
Segunda, islixá. Terceira, tismashi. O que isso quer dizer, pregador? Você deu um nó na minha cabeça. Isso quer dizer o seguinte, que a oração sequencial, que é resumida em 3 frases, em 3 palavras, ela está sendo feita por quem está sacrificando. Quem está sacrificando acredita que em breve o Messias vai vir. E aí, enquanto ele está sacrificando, ele está Geulá, islixá, tismashi. O que isso quer dizer? Geulá, redenção. Islixá, perdão. Tismashi, pelo Messias, filho do Davi. Olha lá, olha lá. Alguém está esperando o Messias vir e está lá diante do altar. Redenção, perdão pelo Messias, filho de Davi. Sabe o que é interessante? Isso está acontecendo e o fariseu está presenciando. Mas isso não foi o suficiente para a mente dele ser transformada. Porque tem gente que nem com sacrifício tem a mente mudada. Só que enquanto não tem alguém que não tem a mente mudada pelo sacrifício, tem gente que está dizendo: Senhor, tem misericórdia. Oh glória, tem misericórdia. Sabe o que está acontecendo? Olha a oração dele. Graças eu te dou, Deus. Lá dentro do santuário, uma oferta oferecida como incenso, e do lado de fora alguém olhando para os outros dizendo, com o nariz em pé: graças eu te dou, Deus, porque não sou como esses pecadores. Olha a lista que está sendo apresentada a Deus: roubadores, injustos, adúlteros. Quando ele dá uma olhadinha para trás, tem um moço lá, gente, um tal de publicano, que não sabe como se expressar para Deus. Quando ele dá aquele 43, ele fala: e nem como este publicano. Eu jejuo 2 vezes por dia, por semana, e dou dízimo de tudo que tem. Gente, sabe o que ele está fazendo? Apresentando o pecado dos outros e apresentando as suas ações diante de Deus. Só que você precisa entender que a oração judaica é feita de forma alta. O tom aqui está alto, então ele não está falando apenas para si, ele está falando consigo porque está sozinho, mas está elevando o tom da sua voz para que os outros escutem aquilo que ele faz. O que ele está tentando deixar claro? Eu sou autossuficiente, sou totalmente suficiente para me justificar. As minhas obras me justificam. Enquanto tem muita gente que precisa de justificação, eu já estou justificado. Só que nesse mesmo ambiente, daqui já é o meio para o final, no mesmo ambiente a Bíblia fala que o publicano, de longe, não se achava digno de olhar para os céus. Ele está usando uma expressão que para você vai aparecer como misericórdia. Só que a expressão grega aqui, ele diz: tem misericórdia de mim, pecador, tem misericórdia de mim. Só que a expressão misericórdia aqui, Barak, ela vem de uma raiz que quer dizer: Senhor, faz alguma coisa por mim. Por quê? Porque eu sei quem eu sou. Oh glória. O que você está querendo dizer, pregador? Que num ambiente onde tem gente tentando se justificar, tem alguém que está olhando para os céus e dizendo: Senhor, sozinho eu não consigo. Olha lá, Jessé. Quer dizer que num ambiente onde tem muita gente se achando autossuficiente, tem alguém que está se achando indigno de levantar os seus olhos para o céu. E essa não é a melhor parte da mensagem. Faz alguma coisa. Gente, há uma contradição, pelo menos parece. Por quê? Alguma coisa já tinha sido feita. O sacrifício de expiação. Mesmo diante daquele sacrifício de expiação, o sacerdote está lá dentro oferecendo incenso, e ele está do lado de fora: Senhor, eu não mereço, faz alguma coisa por mim. Isso aqui é a condição de alguém que reconhece o seu estado, mas está inconformado. É a condição de alguém que entra num cenário de culto semelhante a esse, deixa quem se acha autossuficiente para lá, mas vai para os pés de Jesus dizendo: Senhor, eu sozinho não consigo, sem a tua presença não urama. Sozinho ainda não, Senhor, faz alguma coisa por mim. Sabe o que torna as coisas mais interessantes que o texto vai dizer, gente? Que ele não achava digno de olhar para os céus e está batendo no peito. Para quem não sabe, isso aqui é uma expressão muito importante. A condição de estar diante do altar era a seguinte: como um servo, braços cruzados e cabeça arriada. Reverência diante do altar do Senhor. Só que ele, não consegue
ficar nessa situação. Ele está batendo no peito. O que tem de anormal aqui? Gente, não era comum e não é comum no Oriente homem bater no peito. Só quem fazia isso é moça, mulher. Isso só era feito por homem se acontecesse algum tipo de calamidade, algum tipo de situação que era surreal ou diferente da sua época. Sabe o único lugar na Bíblia, depois desse aqui, que você vai encontrar gente batendo no peito? Agora as coisas ficam interessantes. Lucas capítulo 23, versículo 48. O que está acontecendo em Lucas 23, 48? Tem um cordeiro pendurado no Calvário. Está ficando escuro. Está tendo terremoto. O 48 vai dizer que depois deste episódio o povo voltou sem saber o que fazer, batendo no peito. Olhe para cá. Quer dizer que a multidão no Calvário bateu no peito porque viu algo surreal na cruz? Isso. Então quer dizer que para alguém bater no peito precisa algo surreal acontecer? Isso. Então quer dizer que esse homem está no templo batendo no peito porque uma coisa terrível está acontecendo na vida dele? É isso. E sabe o que é interessante? Ele está dizendo com essa ação: Senhor, eu não quero sair daqui da mesma forma. Faz alguma coisa por mim. Não dá para sair daqui da mesma forma. Inadmissível ficar assim, Senhor. Faz alguma coisa por mim. Aí a Bíblia diz, caminhando para o finalzinho, que Jesus disse: em verdade vos digo, esse desceu justificado. Olha que interessante, essa mensagem é muito coerente com o ambiente que nós estamos, porque nós estamos no alto. Algumas pessoas para chegar aqui no templo tiveram que subir. Algumas vão sair da mesma forma, com o nariz em pé. Mas tem algumas que vão sair daqui justificadas, transformadas. O peso de acusação que estava tirando a tua paz vai cair por terra hoje, porque eu estou vendo daqui gente falando: faz alguma coisa por mim, Senhor. Não dá para continuar da mesma maneira. Faz alguma coisa por mim, Senhor. Quem vai para o culto dessa situação? Aí Jesus conclui a parábola dizendo: olhe para cá, ó como é que Jesus vai encerrar. Em verdade vos digo que esse desceu justificado. O outro, nem o título do homem Jesus dá, porque quem se justifica diante de Deus ou diante dos homens desaparece diante de Deus. Mas quem se justifica diante de Deus, quem se arrepende diante de Deus, recebe a justificação do céu. Eu não sei se você acredita, mas os céus estão abertos sobre este lugar, e eu vejo algumas pessoas de coração aberto dizendo: Senhor, das minhas forças não dá, com a minha condição eu não consigo chegar em lugar, mas faz alguma coisa por mim, Senhor. Faz alguma coisa por mim, Senhor. Olha lá agora, ó. A cereja, agora é a cereja, Jessé. Gente, se tu não der glória com isso aqui, a gente pode até parar, eu vou fechar a Bíblia. A Bíblia diz que Jesus encerra a parábola. Encerra a parábola, mas não encerra o culto que era realizado todos os dias. Que culto? Já esqueceu? Cordeiro pela manhã, cordeiro à tarde, cordeiro pela manhã, cordeiro à tarde. Isso aqui é só para quem precisa da justificação e da aceitação divina. Aí a Bíblia vai dizer que numa sexta-feira a cena está se repetindo no templo. Pela manhã já havia sido oferecido um cordeiro. À tarde, às 3 horas, estava prestes o cordeiro ser oferecido. Só que enquanto no templo tem gente preparando o ambiente para oferecer um cordeiro pela expiação. A expiação é retirar, é purificar. Pela purificação, a retirada do pecado do povo, lá no Calvário tem outro cordeiro sendo oferecido. O cordeiro que está no templo está sendo imolado. O cordeiro que está no Calvário está sendo crucificado. O cordeiro que está no templo está sendo queimado. O que está no Gólgota está dando seus últimos suspiros enquanto vida. Aquele que está no templo, o oficiante está dizendo: gente, olhe para cá, isso aqui é para quem gosta de Bíblia. O oficiante está dizendo: Geulá, Islashi, Tismashi, redenção, perdão pelo Messias, o filho de Davi. E lá no Calvário, é Bíblia, Marcos capítulo 15, versículo de número 34, o cordeiro está dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por... Olhe para cá,
O cordeiro, depois de ter sido queimado no templo, pega as cinzas, leva para um lugar limpo. O cordeiro, depois de ter sido sacrificado no Calvário, pega o corpo, leva para o sepulcro. O cordeiro que foi queimado no templo, as cinzas depois do terceiro dia, some o cordeiro do Calvário. Ao terceiro dia, Jesus, Ele está vivo. Eu não sei se você acredita nisso, mas as cinzas do cordeiro do templo desapareceu, mas o corpo do cordeiro do Calvário está vivo e está aqui no nosso meio dizendo: aquilo que você não pode fazer, eu posso. A justificação verdadeira está atrelada ao sacrifício de Jesus na Parece que eu estou ouvindo barulho de línguas estranhas. Isso aqui é para quem precisa de justificação. Mas o cordeiro do Calvário desapareceu nada, está aqui. Ele sempre esteve presente. Para a gente agora pagar com gasolina, o cordeiro do Calvário sempre esteve presente. E você percebe isso de Gênesis e Apocalipse. Em Gênesis ele está lá, a semente da mulher. Em Êxodo, o cordeiro pascual. Em Levítico, o sumo sacerdote. Em Números, a nuvem de dia e a coluna de fogo à noite. Em Deuteronômio está lá o profeta semelhante a Moisés. Josué, o capitão da nossa salvação. Juízes, o juiz legislador. Ruth, o parente remidor. Samuel, o profeta em quem confiamos. Reis e crônicas, ele está lá, o rei reinante. Nos serviu para dar glória. Esdra, o restaurador. Neemias, o reconstrutor. Esther é o nosso Mardoqueu. Jó, o redentor, que se levanta em favor daqueles que precisam de justificação. Salmos, ele está lá, o bom pastor, que não deixa faltar a sua presença na vida daquele que precisa de justificação. Provérbios, Eclesiastes, a sabedoria personificada. Cantares, o amado da igreja. Isaías, o príncipe da paz. Jeremias, o renovo justo. Lamentações, Jeremias, ele está lá, o profeta lamentador. Em Ezequiel, o maravilhoso homem de quatro faces. Daniel, segura só um pouquinho. Tem gente que em Daniel diz que ele é o quarto. Só que se ele fosse o quarto, os três primeiros que tinham entrado já tinham sido consumidos pelo fogo. O que não fez Ananias e Misael e Azarias ser queimado é a presença daquele que estava lá já esperando. Antes dele entrar, ele já estava de braços abertos dizendo: pode vir, vem. Não serviu para dar glória. Antes de você entrar nessa prova, ele já estava dizendo: eu estou contigo, tu não está sozinha. Pode vir, o fogo não vai te queimar, as águas não vão te submergir. Oséias, o marido fiel casado com a esposa infiel, que é a igreja. Joel, o batizador com o Espírito Santo com fogo. Amós, o carregador dos nossos fardos. Obadias, ele é poderoso para salvar. Jonas, o missionário estrangeiro. Miqueias, o mensageiro de pés formosos. Naum, vingador do excelente Deus. Abacuque, o evangelista de Deus. Em sinfonia, ele é o salvador. Ageu, o restaurador das heranças perdidas. Zacarias, a fonte acerca da casa de Jessé. E Malaquias, o sol da justiça. Acabou? E o Novo Testamento? Mateus, ele é o Messias. Marcos, o realizador de maravilhas. Lucas, ele é o incansável. João, o pão da vida que desceu, está aqui nessa noite, alimentando o povo desde cedo. Atos dos Apóstolos, ele é o Espírito Santo. Romanos, justificador. Coríntios, o santificador. Em Gálatas, o libertador. Em Efésios, ele é o Cristo das indesfrutáveis riquezas. Colossenses, ele é a plenitude da divindade encarnada. Tessalonicenses, ele é o Senhor que breve voltará. Só não esquecer de Filipenses, a Deus que supre a minha, a tua, a nossa necessidade. Timóteo, fiel pastor. Tito, mediador. Filemão, amigo mais chegado que o irmão. Em Hebreus, ele é o sangue do Cordeiro eterno. Serviu para dar glória não. Tiago é o grande médico. Pedro é o pastor vindo com coroa de glória. João, ele é amor. Judas, o Senhor vindo com milhares dos seus santos. Se tu não der glória em Apocalipse, está muito ruim. Por quê? Em Apocalipse, ele é aquele que tem os olhos como chama de fogo. Os seus pés são como latão reluzente. Na sua cabeça tem um diadema, no seu peito um cinturão de ouro, da sua boca sai uma espada aguda, e na sua coxa tem o nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Rei dos Reis e Senhor Só quem acredita na justificação que vem do sacrifício do Cordeiro, levante uma das suas mãos e, pelo amor de Deus, faça barulho de glória, faça barulho de línguas estranhas, faça barulho de aleluia, mas não saia daqui sem a justificação. Sem a justificação. Oh, glória.
Fica de pé, fica de pé, fica de pé. Você que vem aqui hoje com um peso de pecado sobre os seus ombros, um peso de acusação, e precisa da justificação de Jesus, sai do seu lugar, corre aqui à frente, eu quero orar por você. Ele pode fazer aquilo que você não pode. Está afastada, está afastado, precisa de Jesus, vem. Pensa duas vezes, não, bora para casa que Jesus te chama hoje. Quem acredita ainda em batismo com o Espírito Santo? Gente, de verdade, só 3 pessoas. Quem acredita ainda em batismo com o Espírito Santo? Sai do seu lugar, vem. Se você acredita, vem. Isso, tem mais gente para vir aqui. Deus está fazendo um reboliço neste culto para mostrar para algumas pessoas que Ele é a verdadeira justificação. As suas obras não podem te justificar, a sua oratória não pode te justificar, as suas vestes não podem te justificar, mas o Cordeiro que fora imolado no Calvário, que ao terceiro dia ressuscitou, Ele pode te justificar.